gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu trago pra vocês a quinta parte do meu Bookshelf Tour. Hoje eu vou apresentar a vocês a minha prateleira dos romances. Na semana que vem eu posto vídeo então com a sexta e penúltima parte, mostrando a minha prateleira dos livros de não ficção e thrillers. Vamos conferir então a minha prateleira dos romances. Bem aqui no canto tem Uma Estranha Simetria, da Audrey Niffenegger. É a mesma autora de A Mulher Viajante do Tempo. Eu gostei demais do outro livro, já já eu mostro ele e falo um pouquinho dele. Esse aqui foi um presente que eu ganhei da Lili, que também gosta muito de A Mulher do Viajante do Tempo. E, enfim, eu ainda não fiz a leitura, ela parece ser bem interessante. Vou tirar o livro aqui, depois eu coloco ele de volta. Aqui, então, eu tenho A Mulher do Viajante do Tempo, é com a capa antiga. Eu amei essa leitura, ela é extremamente romântica, o livro é muito bonito, a história é muito bonita, foi o livro que deu origem ao filme Te Amarei Pra Sempre. O filme eu gostei mais depois que eu li o livro. A primeira vez que eu vi o filme e que eu não sabia nem que ele era baseado num livro, eu não gostei porque eu achei a história muito rápida, eu não consegui me conectar com os personagens. E da segunda vez que eu li, e da segunda vez que eu assisti, eu acabei então entendendo que o filme precisou retirar muita coisa do livro, até porque, como vocês podem ver, o livro é bem grande. E como eu já conhecia as personagens, foi mais fácil de eu me conectar com elas. Mas assim, como adaptação, eu acho que eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito. Como filme isolado, eu tive uma certa resistência com ele. Outras pessoas já me disseram que acharam lindo, maravilhoso, tudo de bom. Enfim, é uma questão de gosto. Aqui ao lado é Escândalo, da Therese Fowler. Ele está aqui porque logo depois já começam os meus livros New Adults. Esse aqui eu não sei se eu deveria encaixar como New Adult, se eu assim deveria considerá-lo. Mas pelo estilo do livro, pelos problemas da história, pela forma com que ele é desenvolvido, tanto pelo romance quanto pela temática abordada, eu acho que ele se encaixaria num New Adult, só com uma ressalva aqui, que no caso seria a idade das personagens. Pela idade, não é um New Adult. New Adult envolvem personagens já com 18 anos ou mais, e aqui as personagens são mais novas, elas têm acho que 16 anos, se eu não me engano. Então, pela idade não é um New Adult, mas pelo tipo do livro eu acho que ele poderia se enquadrar nessa classificação. Aqui, então, a série Sem Limites, da Abby Glines. Então, Paixão Sem Limites e Tentação Sem Limites. Eu li os dois livros, tem resenha deles no blog. Eu gostei mais de Paixão Sem Limites do que Tentação Sem Limites. Os dois livros são uma leitura bem rápida. A escrita da autora, eu acho que ela é bem fluida. Ela é, de certa forma, até mais coloquial. Ela tem uma escrita simples. Não é nada muito rebuscado. Mas eu achei que esse livro deixou um pouco a desejar em comparação ao primeiro. E para quem tem interesse em saber, sim, é preciso fazer a leitura em ordem. Esse livro é bem uma continuação do primeiro. Inclusive, o primeiro ele para no momento em que você fica, ai meu Deus, o que vai acontecer? Então você precisa sim ler os dois na ordem. Aqui tem Entre Agora e o Sempre e Entre o Agora e o Nunca. Eu ainda não li nenhum dos dois. Belo Desastre e Desastre Iminente, que foram leituras bem controversas para mim. Belo Desastre eu gostei bastante, porque eu gostei da maneira de como a autora me envolveu, eu gostei da intensidade da história, eu gostei das montanhas russas, dos altos e baixos, enfim, eu acabei então me envolvendo muito com o livro por causa disso. Mas é o típico livro que você ou ama ou você odeia, porque o livro sim tem muitos pontos que podem ser questionados. Já em Desastre Iminente, que é a mesma história de Belo Desastre, só que pelos olhos do Travis Maddox, eu acabei não gostando nem um pouco por ser vista pelos olhos do Travis. O Travis, então, que é um bad boy, que é um anti-herói, eu acabei não gostando da maneira de como ele encara as coisas, de como ele conduziu aí a narrativa. A Abby, pelos olhos dele, me pareceu extremamente chata. Então, enfim, eu acabei... Toda a mágica que eu via no relacionamento deles, tudo aquilo que me conquistou no primeiro livro, infelizmente não aconteceu nesse segundo. Eu ainda não li Belo Casamento, caso vocês queiram saber. Depois aqui, Easy, da Tamara Weber, outro New Adult, esse aqui eu também gostei demais. No Limite da Atração, também outro New Adult que eu adorei. Um Caso Perdido, da Colleen Hoover, que foi acho que o último New Adult que eu li e eu achei incrível.
tanto pela temática que ele aborda, quanto pela história como um todo. Enfim, eu realmente amei. Métrica, que é o primeiro livro da trilogia Slammed, da Colleen Hoover também. Eu gostei mais de Métrica do que de Pausa. As minhas ressalvas quanto a essa série é o excesso de dramas que acontecem nela. Eu questionei isso um pouco, drama atrás de drama, e chegou uma hora que eu fiquei me perguntando se era possível ter tanto drama assim reunido num mesmo grupo de pessoas, mas fora isso, a escrita da autora é extremamente romântica, é extremamente notável. Eu também achei muito incrível, eu também achei muito interessante ela falar dessas competições de slam que eu não conhecia, que é um tipo de poesia, digamos assim. Enfim, eu gostei bastante de Métrica, apesar dessa questão aí dos dramas, mas de Pausa eu já também fiquei mais ou menos assim. Vale lembrar que agora a Galera Record vai lançar o Essa Garota, que é o terceiro volume dessa trilogia. Química Perfeita, que acho que foi o primeiro New Adult que eu li, é um livro incrível, é da editora Underworld, que não existe mais, né? Então eu acho que tá bem difícil encontrar esse livro, mas de qualquer forma, quem conseguir encontrá-lo ou quem tiver e ainda não leu, vale muito a pena fazer a leitura. Eu gostei mesmo do livro. A Season of Eden, que eu ainda não li e pelo que eu entendi é então um New Adult. Ele também ele fala aqui do caso de um relacionamento entre uma aluna e um professor. É um livro que eu tenho bastante curiosidade para ler. Não reparem com a mudança drástica da imagem, é que minha câmera embaçou. Eu precisei interromper então a gravação para poder limpar a lente. Enfim, aqui da Magia à Sedução, Alice Hoffman. Esse aqui é o livro que deu origem ao filme, estrelado pela Nicole Kidman e a Sandra Bullock. Eu não sabia que o filme era baseado em um livro. Quando eu descobri, eu quase surtei. Na hora eu saí procurando pelo livro e comprei o livro na hora, porque eu acabei encontrando, acho que no estante virtual, mas foi um livro difícil de eu encontrar. E aí, assim que ele chegou, eu já li e ele acabou me decepcionando um pouquinho, porque eu esperava encontrar aquilo que eu encontrei no filme e não foi bem assim. O filme, ele é muito mais, ele tem muito mais da magia, ele tem muito mais a fantasia, digamos assim, do que o livro. E então a leitura acabou sendo um pouquinho arrastada, bem menos mágica do que o filme mostra. Mas enfim, dá pra você encontrar assim os pontos existentes no filme, foi uma leitura interessante. Aqui são os livros do Richard Paul Evans. Então, primeiro, A Promessa, que foi uma leitura que eu amei. Eu não conseguia parar de ler o livro, eu achei... Nossa, a história me prendeu demais, gostei muito. E aqui a trilogia O Encontro, também do Richard Paul Evans. O livro foi relançado depois com outra capa para combinar melhor com a capa de O Caminho. O livro, quando eu fui fazer a leitura, eu fui esperando algo semelhante à Promessa e também algo bem romântico por causa da capa, e não foi isso que aconteceu. Então eu me decepcionei um pouco com a leitura, e porque o livro ele fala, na verdade, mais sobre a busca interior de um homem depois que a esposa dele faleceu. Ele sai numa jornada tentando se entender melhor, se conhecer melhor, enfim. É um livro muito interessante. Foi uma leitura proveitosa, mas se você for esperando aquilo que você tem, a promessa ou então uma história de amor, você vai se decepcionar porque não é bem assim. Já O Caminho, como eu sabia como era então a história, eu aproveitei muito melhor a leitura, gostei muito mais dela. Eu lembro que o final me deixou extremamente angustiada para continuar fazendo a leitura, mas acabou que eu não tenho ainda a Felicidade, que é o terceiro volume. Aqui é um vira-vira da Nora Roberts, então de um lado eu tenho A Vingança, do outro Pecados Sagrados. Eu ainda não li esse livro, aliás, eu só li um livro da Nora Roberts, que é esse aqui, Retrato de um Verão. Acabou sendo uma leitura que eu não gostei tanto assim, eu achei o livro com uma história bem mais ou menos, então eu ainda não li nada tão digno assim da Nora Roberts. Aqui então começam os meus romances de banca, e o primeiro é da Nora Roberts, Regras do Jogo, que eu ainda não li. Aqui é uma trilogia que eu gostei demais, na verdade eu só li o primeiro livro e eu adorei, foi acho que um dos romances de banca que eu mais gostei, que é dos Irmãos Creed. Esse aqui é a história do Dylan. Aqui o segundo livro é o do Tyler. E o terceiro livro do Logan. Aqui, da Lori Foster, que eu também ainda não li, Anjos Apaixonados. E aqui, outros romances de banca que eu vou começar mostrando de cima pra baixo.
Aqui é Somente Você, que é uma história que se passa na Grécia. Eu achei uma história mais ou menos. Aqui são duas histórias, Surpresas do Desejo e Tentação do Prazer, da Sharon Kendrick. Não li ainda. Sabor, da Catherine Garbera, que eu ainda não li. Esposas do Acaso, são duas histórias, uma da Emma Darcy e a outra da Maisie Yates, que eu ainda não li também. Cativa da Paixão, da Nicola Cornick, que esse aqui eu já li e eu gostei bastante quando eu li. Essa aqui é outra trilogia, Intrigas Palacianas, que eu achei o máximo quando eu li também, só que eu só li o primeiro volume, que foi O Rapto. Ele é uma história meio que um conto de fadas, se passa... Você tem palácios, príncipes, princesas, mas é uma história contemporânea, então é um reino contemporâneo. Então, na mistura aí de príncipes e princesas, você tem calças jeans, celulares, enfim, eu gostei bastante quando eu li. E aí, quero ler então os demais volumes, que são O Mistério e As Núpcias. Aqui, Caminhos da Sedução, que também é um romance de banca. Esse aqui é um romance de banca histórico, que eu também gostei bastante. Como Se Casar com o Marquês, que foi o primeiro romance de banca que eu li, da Julia Quinn, que é a mesma história, que é a mesma autora dos livros publicados pela Arqueiro da série Os Bridgertons. O livro é ótimo, foi indicação da minha gêmea, a Pá, do Livros e Fuxicos, inclusive foi presente dela. E Duque Apaixonado, que eu também gostei bastante, da Sally Mackenzie. Eu vou então agora retirar os livros aqui da frente para poder mostrar a parte de trás. Aqui no canto, o Clube do Filme, que foi uma aquisição da última Bienal do Livro lá no Rio. Comprei tanto porque o preço estava muito acessível e porque a premissa é bem interessante. Fala de um pai e um filho, um pai tentando ensinar o filho através de filmes, enfim, parece uma leitura bem interessante mesmo. Vou tirar o livro daqui, mais fácil. Você Tem Sete Mensagens, que eu também comprei na Bienal. Eu fiquei apaixonada por essa capa, o livro me chamou muita atenção, eu ainda não consegui ler, mas eu tenho bastante curiosidade de fazer a leitura. O Céu Está em Outro Lugar, que foi um livro incrível que eu li, ele fala do luto, ele é um romance young adult, mas ele não é nada clichê, inclusive ele fala do luto de uma maneira nada clichê, sem contar todas as ilustrações, a diagramação do livro. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tentar ver se eu foco melhor. As letras, como vocês podem ver, são azuis. Sempre, então, você tem ilustrações que são os locais onde a personagem escreve mensagens e poesias dela. Aqui o livro é todo azul, enfim, é um livro maravilhoso, tanto fisicamente quanto pela leitura. As Violetas de Março, da Sarah Jill, que foi uma das leituras que eu mais gostei, que eu fiz ano passado, virou um dos meus livros favoritos. Eu achei a história romântica, envolvente, interessante, intrigante, enfim, incrível. Morte e Vida de Charlie St. Cloud, que é outro livro que eu amo e que o filme me decepcionou horrores. Eu acho que além dele ter modificado muita coisa do livro, ele modificou também a personalidade de algumas personagens. Enfim, o filme eu não gostei, mas o livro eu amei. A Pousada Rose Harbor, da Debbie Macomber, que é o primeiro volume da série Rose Harbor. Eu não gostei desse livro, eu achei a leitura arrastada, as histórias não me cativaram, enfim, muitas pessoas gostaram, mas pra mim o livro não funcionou. Um Conto do Destino, que eu estou muito curiosa para fazer a leitura, mas que eu ainda não consegui fazer. Aliás, essa série aqui de livros são livros que eu estou muito curiosa para ler, então De Volta para Casa é um que eu quero muito fazer a leitura desde o ano passado e até agora eu não consegui. O Retrato, que também eu tô maluca para ler e nada até agora. A Escolha do Coração, que também me pareceu bastante interessante. Primeiro Amor, do James Patterson e da Emily Raymond. É um livro que eu tenho muita curiosidade para fazer, porque normalmente os livros que eu li de suspense do James Patterson, ou então voltados, né, para fantasia infanto-juvenil, que nem Bruxos e Bruxas, não foram livros que me conquistaram. O único livro que eu li do James Patterson que eu gostei demais, aliás, é um dos meus livros favoritos, foi o Diário de Susana para Nicholas. Então, por causa disso, eu quero ler Primeiro Amor, porque é um livro de romance dele também, apesar de não ser escrito só por ele.
Vale lembrar que o Diário de Susana para Nicolas tem um filme, só que é difícil você encontrar esse filme com legenda em português ou então dublado. O filme, mas eu achei o filme bastante fiel, embora eu tenha visto sem legendas. Como eu li o livro, dava para entender muita coisa que estava acontecendo, no caso de eu perder algumas falas, né? Enfim, foi um filme que me agradou e um livro, então nem se fale. Julieta, da Anne Fortier, que a Arqueiro relançou esse ano com outra capa. Também é uma história que vale muito a pena conhecer. O livro é maravilhoso. Água para Elefantes, da Sarah Green. É um livro que eu gosto muito também, mas não tanto pelo romance dele. O personagem principal é o Jacob, então você tem a visão do Jacob no presente, que é um velhinho que está num asilo, e a visão no passado, que é ele contando a história dele, né, de quando ele trabalhou no circo, enfim. E eu gosto muito por essa parte do Jacob no presente, que ele vai mostrando as dificuldades do velhinho, do idoso. Nossa, nesse ponto mexeu bastante comigo. E sobre o filme, né, eu achei que o filme deixou muito a desejar, principalmente porque eles focaram demais no romance, porque é o que vende. O romance é mais comercial, digamos assim, o filme então é mais comercial, e eu prefiro o livro. Querida Sue, da Jessica Brockmall, que foi uma leitura que eu adorei, eu fiz esse ano também. Tanto pela maneira da habilidade da autora de contar a história em tantos pontos de vista diferentes, por ela contar a história por meio de cartas. Enfim, é uma história muito bonita, que tem a guerra como pano de fundo, ela também fala das dificuldades de estar numa guerra, enfim, vale a pena a leitura. Aqui 2 livros que eu ainda não li, do Federico Mocchia, então Desculpe se te chamo de amor, e Desculpa, quero me casar contigo. Muita gente me pergunta se o Federico Mocchia é um autor, se os livros dele podem ser considerados chiquilites. Eu não li ainda, então não posso responder. Já vi muitas pessoas dizendo que não, que você não pode fazer isso. Mas, por outro lado, eu já vi outras opiniões e também, pelo que eu vi dos livros, eu acho que até daria para você encaixar como lead lit, que seriam, então, os chiquilites protagonizados por homens. Se você considerar, então, que eles são comédias românticas, novamente ressalto, não li os livros ainda, então eu não posso dizer se é ou não é, tá? Mas, enfim, há quem diga que sim, há quem diga que não. Outros 2 livros que eu ainda não li, quero muito ler. Então, aqui Amor, do Daniel Glattauer, e M e Léo, A Sétima Onda, que é a continuação de Amor. Cante pra Eu Dormir, que eu ainda não li, também foi relançado pela Pandorga com outra capa, esse ano ou ano passado, não me recordo. M e Isabel, que é um livro da Abertura Brasil, que não tem resenha dele no blog, mas ele fala do relacionamento da mãe e de uma filha, ele é mais para um drama, e ele fala então da dificuldade no relacionamento das duas, elas são muito diferentes. Enfim, é um livro bem interessante mesmo. Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, que eu ainda não li, eu tô muito curiosa para ler algum livro dessa autora, todos falam muito bem dos livros dela. O Circo da Noite, que é um livro que eu acho que divide opiniões. Eu vi muitas pessoas que não gostaram, acharam o livro chato, maçante. Eu, por outro lado, amei, entrou para minha lista de favoritos. Eu achei incrível como a autora construiu a história, como ela fez, como é a história em si, o romance, como se dá. Uma das cenas desse livro é uma das minhas cenas favoritas de romance. Enfim, eu sou apaixonada por esse livro, mas é um livro que você tem que ler com atenção. As datas, sempre no começo dos capítulos tem uma data lá e um local. Leia atento a isso para você não se confundir, porque a cronologia dele não é linear. 50 Tons de Cinza, que eu ainda não li, em algum momento da vida eu vou fazer a leitura, tá para sair o filme. 50 Tons Mais Escuros, que é a continuação, não tem os 50 Tons de Liberdade. E aqui os livros da Bella Andre. O primeiro, Um Olhar de Amor. Os primeiros eles foram lançados com um apelo mais romântico, né? Então, por um momento apenas, apesar de serem livros eróticos. Não Posso Me Apaixonar. E eu não continuei lendo a série ainda, embora eu tenha os outros volumes, que aí as capas já passaram a ser mais para um erótico, menos para um romance. Então, só tenho Olhos para Você. Se Você Fosse Minha. Quero Ser Seu, Perto de Você e Em Meus Pensamentos. Um comentário aqui sobre os livros. Sobre as histórias, são histórias bem rápidas de serem lidas, são livros eróticos, então, por favor, fica aí o lembrete de que são livros para maiores de 18 anos. Aqui a trilogia O Inferno de Gabriel
Foi uma trilogia que no primeiro volume me chamou muito a atenção. Eu gostei demais de como a história foi construída. Eu gostei de todo o paralelo que o autor ou a autora, né, não se sabe se Sylvain Reinhardt é homem ou mulher, fez com a história de Dante Alighieri e Dante Beatriz, né? Então eu gostei muito de todo o panorama acadêmico que tem na história. Já em O Julgamento de Gabriel, eu achei que a história deixou a desejar. Eu achei uma leitura mais cansativa, mais lenta. Perdeu um pouco do encanto que eu tive no primeiro livro. A Redenção de Gabriel eu gostei mais do que do segundo volume, mas não chegou para mim aos pés do primeiro. Eu gostei do final que a autora deu. Aliás, os últimos capítulos me convenceram bastante, eu acabei achando bem românticos. Mas eu sei que essa aqui também é uma série que divide opiniões, que eu vi muitas pessoas que não gostaram nem do primeiro livro, que acharam o livro bastante cansativo. Eu concordo que o livro, acho que ele foi mais extenso do que ele precisava ser, ele podia ser um pouco menor. E, consequentemente, então, um pouco menos cansativo. E outras pessoas continuaram lendo, acharam que os livros foram decaindo, e que o final não foi bom. Eu acabei gostando do final, gostei mais, como eu falei, então, do que do segundo volume, mas acho que nenhum dos livros, para mim, teve o brilho que o primeiro teve. Aqui, o Duque e Eu, o primeiro livro, então, de Os Bridgertons, da Julia Quinn. Foi um livro que eu adorei, tanto por ele ser histórico, quanto ele ter aí uma pitada de humor. Eu acho a ironia da narradora muito interessante. As Regras da Sedução, que é o primeiro livro dessa série da Madeline Hunter. Também gostei da leitura. E Desejo à Meia-Noite, da Lisa Kleypas, que é o primeiro livro da série Os Hathaways. Eu ainda não consegui ler nenhum outro livro dessa série. Aí, Muito Mais Que Uma Princesa, que foi um presente também da Pá, minha gêmea. Vale lembrar que esse aqui é o 4º volume dessa série, só que infelizmente os primeiros volumes não foram lançados no Brasil. Eu ainda não li esse livro, mas eu sei que todo mundo que lê fica apaixonado por ele, então é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler. E aqui no cantinho, Filipa, da Bert vs. Small, que também é um livro de uma série. Essa série, Rosamunde e o Rei, então é composta por 4 volumes. Esse aqui foi o único que eu não li, que é o terceiro. O primeiro e o segundo, que é Rosamunde e o Rei, e simplesmente Rosamunde. E o último livro, que eu esqueci agora, é A Última Herdeira, o último livro. Eu li emprestado já há muitos anos, eu amei a série. E principalmente porque nos 2 primeiros volumes, a Rosamunde tem vários momentos em que ela está na corte dos Tudor, então você fica sabendo mais aí sobre eles, você tem uma visão interessante sobre os Tudor, ela conhece o Henrique VIII, inclusive quando ele é criança. Enfim, é uma série que eu sou apaixonada, é um romance histórico que eu sou apaixonada e que eu ainda pretendo ter os outros volumes, e eu pretendo ler esse daqui que eu ainda não li. E a Filipa é filha da Rosamunde, é uma das filhas da Rosamunde. Então os 2 primeiros livros são sobre a Rosamunde e os 2 últimos são sobre as filhas dela. É isso, então, essa aqui foi a minha prateleira dos romances. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos a todos e até o próximo vídeo.